Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais misteriosos e, olha, mais influentes da história do misticismo. O Zohar, a obra que é o coração da Cabala. Mas calma, isso aqui não é só um livro. É tipo uma biblioteca inteira de escritos que olham para a Torá de um jeito completamente diferente. Não como um livro de leis, mas como um mapa simbólico sobre a natureza de Deus e da própria realidade. E logo de cara a gente já cai no primeiro grande enigma. O Zohar se apresenta como uma revelação super antiga, lá do século II, mas a história da origem dele é um debate fascinante, que coloca a fé de um lado e a investigação acadêmica do outro. Então, o que ele é afinal? Uma janela para a sabedoria perdida no tempo ou uma criação espetacular lá da Espanha medieval? É isso que a gente vai investigar agora. Para a gente conseguir desvendar esse mistério todo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar o enigma da autoria. Depois, a gente vai decodificar as ideias centrais sobre a realidade. Na sequência, vamos mergulhar nos grandes temas do universo interior do Zohar. E, por fim, tentar entender por que o esplendor desse livro ainda brilha forte até hoje. Ok, vamos começar pela parte polêmica. A identidade do Zohar está no centro de uma verdadeira briga de gigantes. Um debate que coloca a tradição religiosa de um lado e a pesquisa histórica moderna do outro. No centro desse conflito, a gente tem duas histórias bem diferentes. De um lado, a tradição diz que o livro foi escrito pelo grande sábio Shimon Bar Yochai lá no século II, resultado de uma revelação divina que ele recebeu enquanto se escondia numa caverna. Já do outro lado, a pesquisa acadêmica, principalmente com um cara chamado Gershom Scholem, mostra evidências fortíssimas de que o texto foi na verdade escrito, ou pelo menos compilado, 1000 anos depois, lá no século XIII, por um místico espanhol, Moses de León. A própria linguagem do livro, um aramaico meio esquisito com sotaque medieval e as ideias filosóficas, tudo aponta para essa origem bem mais recente. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o tamanho da questão. Olha só o pulo, um abismo de 1000 anos entre a época em que a tradição diz que o Zohar foi escrito e o momento em que ele realmente aparece na história, por volta de 1280. Mas o ponto crucial é, independentemente da sua certidão de nascimento, o impacto foi, uau, explosivo. Ele transformou completamente o pensamento judaico em Safed e mais tarde virou uma das pedras fundamentais do movimento racídico. Agora, vamos para a segunda parte, o que o Zohar realmente diz. Vamos pensar nele como se fosse um programa de computador, e o seu código-fonte descreve a estrutura da própria realidade. Vamos tentar entender como funciona esse sistema operacional divino. E tudo começa com um conceito que, olha, dá um nó na cabeça. Ein Sof. É o nome que se dá para o infinito, para a divindade no seu estado mais puro, absoluto, algo que está completamente além da nossa capacidade de entender. É a fonte de absolutamente tudo, mas essa fonte em si não pode ser conhecida diretamente. Tá, então como é que algo infinito e que a gente nem consegue conhecer cria um mundo finito e que a gente consegue conhecer? A resposta do Zohar para isso é genial, são as Sefirot. Imagina elas como 10 canais, ou 10 filtros por onde a luz infinita do Ein Sof vai passando, vai sendo diminuída e vai se manifestando até dar forma a tudo que existe. Elas são literalmente o diagrama da criação. E o que é mais interessante nesse sistema é que ele não é nada estático. Ele é pura dinâmica, baseado no equilíbrio de forças opostas. Por exemplo, de um lado a gente tem Chesed, a misericórdia, que é uma força de expansão infinita, de dar sem limites. Do outro, Gevura, o julgamento, que é uma força de restrição, de disciplina. A realidade para o Zohar existe no equilíbrio perfeito entre essas duas. Pensa bem, sem restrição, a misericórdia seria só o caos, e sem misericórdia, o julgamento seria pura destruição. Certo? Agora que a gente já entendeu a estrutura básica, vamos avançar para as grandes ideias que saem desse sistema. O que é que o Zohar revela sobre o mal, sobre a alma humana e sobre o nosso papel nesse cosmos todo? A visão sobre o mal aqui é muito sofisticada. Para o Zohar, o mal não é uma força oposta a Deus, tipo um diabo de chifre e tridente. Não, ele é o Sitra Achra, que quer dizer o outro lado. Ele surge de um desequilíbrio, de um bloqueio no fluxo da energia divina através das Sefirot. É como se fosse um curto-circuito no sistema cósmico, uma distorção da própria engrenagem divina. E essa complexidade toda do cosmos se reflete dentro de nós. O Zohar descreve a alma humana em vários níveis. A gente tem a Nefesh, que é a nossa força vital, nossos instintos. Acima dela tem a Ruach, o centro das nossas emoções, da nossa consciência moral. E lá no topo, a Neshama, que é nosso intelecto espiritual,
a faísca divina que nos conecta diretamente com o transcendente. Basicamente, cada ser humano é um microcosmo do universo. E isso nos leva a uma das ideias mais poderosas e, sinceramente, revolucionárias do Zohar, a Shekinah. Ela é a presença divina que habita no nosso mundo e é muitas vezes descrita com traços femininos. O conceito radical aqui é que a Shekinah está em exílio junto com a humanidade, e são as nossas ações, nossos atos de bondade, de justiça, que podem redimi-la e assim restaurar a harmonia do cosmos inteiro. Bom, chegamos na nossa última parte. Por que é um texto tão complexo e tão antigo, não importa se ele é do século II ou XIII, por que ele continua a fascinar tanta gente, de filósofos a artistas e buscadores espirituais, até hoje? Qual é o legado duradouro dele? A relevância do Zohar é imensa. Primeiro, ele lança uma ideia de explodir a cabeça, a de que o universo é feito de linguagem, que as letras hebraicas são os tijolos da realidade. Segundo, ele dá uma resposta poética para aquela grande pergunta da filosofia: como um Deus único e perfeito cria um mundo com tantas coisas e imperfeições? E talvez o mais importante de tudo, ele apresenta uma visão de mundo onde nós não somos meros espectadores. As nossas ações têm consequências cósmicas, elas afetam a própria estrutura do divino. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. O Zohar propõe que a realidade é um sistema todo interligado e que a gente participa ativamente dele. Se cada ato nosso, por menor que seja, reverbera através da estrutura da existência e pode ajudar a consertar a harmonia divina, isso muda completamente o jeito da gente enxergar o nosso papel no mundo, não muda? É uma ideia no mínimo para se pensar.